Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do Bora Falar de Branding e Reputação, o primeiro de 2026. A gente teve alguns problemas técnicos, então estamos fazendo agora em março a nossa primeira gravação do Bora Falar de Branding e Reputação. E a gente já começa muito bem. A gente começa, acima de tudo, falando com o Rafael Modesto, que é o diretor de marketing, ou o famoso CMO, como várias pessoas passam a chamar, né? O Chief Marketing Officer da Cerati, uma marca de charcutaria, uma marca de alimentos refinados, acima de tudo, presente na maioria dos lares brasileiros, uma marca premium, uma marca com uma história de família italiana, hoje pertencente a um grupo dos Estados Unidos, né, uma multinacional, mas, acima de tudo, presente nos lares, na sofisticação da culinária de várias famílias brasileiras. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Rafael sobre esse momento da Cerati, sobre os pilares da marca Cerati, acima de tudo, essa integração com a Hormel Foods e como é que ele vê, acima de tudo, os momentos de experiência, visto que é uma marca ligado à alimentação, os momentos de experiência acima de tudo, ok? Em um minuto a gente volta. Queria só lembrar para vocês que o Bora é um projeto acadêmico, é um projeto que não tem nenhuma finalidade comercial. Ela nasce, acima de tudo, no ambiente acadêmico, dentro da FGV, e depois se espalha para um conjunto de organizações e de universidades pelo Brasil. É um projeto patrocinado pela Caliber, que é uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação. Então, se você curte o nosso conteúdo e entende que ele precisa ser compartilhado com alguém que tenha interesse, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, curte e compartilha, porque esse é o nosso objetivo, levar conhecimento, acima de tudo, para todo mundo que, de alguma maneira, transita, tem interesse sobre o universo, o ecossistema de gestão de marcas, acima de tudo. Tá bom? Então, em um minuto com vocês, Rafael Modesto, CMO da marca Cerati. Até já. Pessoal, voltando agora ao vivo e a cores. Infelizmente, a gente ainda não criou ainda o computador, o vídeo com aromas, porque senão a gente ia degustar aqui já do que são os produtos que estão aparecendo ali atrás do Rafael, produtos da Cerati. Estava conversando com o Rafael, já vou apresentá-lo, mas que hoje mesmo eu fui no supermercado e aí tem dentro do supermercado um espaço Cerati que você fica, acima de tudo, maravilhado, querendo, acima de tudo, é, comer, degustar os produtos da empresa. Bom, dito isso, a gente está voltando então aqui com o Rafael Modesto, ele é o diretor de marketing, ou como o mercado passou a falar, né, o CMO, o Chief Marketing Officer da Cerati, acima de tudo. Rafael, seja muito bem-vindo ao Bora Falar de Brand e Reputação. Obrigado pela sua atenção e esse seu background aí, ele é tentador. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa que a gente vai ter hoje. De fato, não é fácil segurar os quilos quando se trabalha numa empresa com um produto tão bom, um sabor tão bom aqui, né? Então a gente acaba tendo que se controlar bastante mesmo, e senão a gente come de tudo aqui. Tá certo, tá certo. Vou falar às vezes Rafa, tá? Só por é, costume, acima de tudo. Rafa, uma das coisas que a gente sempre faz no Bora, primeiro, é conseguir entender, acima de tudo, com quem a gente está conversando. Entender um pouquinho da carreira do profissional, aonde estudou, qual é a formação. Eu diria que das 100 conversas que a gente tem no Bora, uns 45% são pessoas que vieram da área de imprensa, que aí foram para comunicação corporativa e evoluíram. Mas eu queria conhecer um pouco da sua história, acima de tudo, compartilhar aqui com o nosso público sobre a sua história, acima de tudo, e também quanto tempo de Cerati. Ah, legal. Bom, eu tô já, vou fazer 9 anos de Cerati agora em maio de 26, né? Então já são 9 longos anos, né? Eu sempre trabalhei muito tempo na área de trade marketing, né? Muito mais focado no ponto de venda, trabalhando em coisas novas para poder ajudar o time de vendas a vender. E faz mais ou menos 1 ano e meio aí que eu estou assumindo a área de marketing, a parte de comunicação, inovação e os novos produtos também que a gente tem desenvolvido aqui. Bom, falando um pouco mais do meu passado, né? Eu tenho algumas grandes empresas aí no meu currículo, né? Johnson Johnson, Mondelez, também Reckitt Benckiser, outras empresas bem conhecidas. Estudei, né, na PUC, São Paulo, né, durante a administração de vendas.
Depois fiz alguns outros cursos bem bacanas também, um curso de engenharia de marketing na FIA, que foi algo que abriu bastante minha mente, assim, né? Porque todo mundo fala que marketing é uma coisa muito empírica, muito diferente, muito de sentimento, etc., mas tem muito dado por trás de marketing também, né? Então foi um curso que me ajudou bastante a desenvolver esse lado mais analítico também dentro do marketing. Interessante. Anotei aqui algumas coisas, né? Então, 9 anos de Cerati, você começou na área de trade marketing, que é uma área que ela é decisiva, acima de tudo, é onde a promessa encontra, acima de tudo, o público, né? Para você entender efetividade, é na área de trade marketing. Diria eu que às vezes é uma área um pouco mais invisível, menos glamurosa, mas acima de tudo super relevante, né? É no ponto de venda que a guerra acontece efetivamente. E aí você falou que trabalhou na Johnson Johnson, que você estudou na PUC São Paulo, fez administração de vendas, é isso? Administração normal, né? Administração normal mesmo. Administração de business normal. Ah, tá, tá, tá. E depois fez engenharia de marketing. Eu nunca escutei como professor, eu nunca escutei sobre esse curso, mas faz todo sentido, acima de tudo, como você disse, e principalmente para quem está nos acompanhando, né? Marketing para os mais novos às vezes parece só uma grande sacada, ou putz, eu tive uma ideia disruptiva, mas isso é só a pontinha do iceberg. Na realidade, você tem um grande trabalho de construção de encadeamento entre o que é racional e o que é criativo, porque o racional tem que ficar de pé no final das contas, a conta tem que fechar, né? E eu já vi na minha experiência muita gente que teve uma ideia mirabolante, seja no tempo de aviação, por exemplo, né? Vamos implementar novo serviço na primeira classe. Aí depois você vai ver, isso não fica de pé. Então, é bacana saber que, não sei nem se ainda o curso ainda existe, mas é bacana saber que existe esse curso de engenharia de marketing. Continuando um pouquinho, então, a gente já sabe um pouquinho sobre você. Agora eu queria saber sobre essa empresa que está aí atrás, né? Ela pelo nome e pelas cores, ela prima, acima de tudo, por ser uma marca de origem italiana, né? Queria entender um pouquinho sobre esse conceito de uma empresa ou de uma organização de charcutaria, acima de tudo, com o DNA italiano, acima de tudo. Quando é que ela... Vamos voltar do básico, desde quando ela foi fundada, e quanto tempo de Brasil e linha de produtos, por favor. Bom, a marca ela veio para o Brasil junto com o Giovanni Cerati, né, que é o fundador da empresa. Se estabelece aqui no Brasil em 1932, então estamos falando de quase uma empresa centenária aí, está com 90 estou ruim de conta agora, mas está com 96 anos, é isso? 96 anos, e ela vai sendo focada muito nessa visão de produtos italianos dentro do mundo italiano, né? Então, a regional, aqui, espera só um pouquinho, eu vou ter que travar uma coisa aqui, porque tem o som vazando vindo de fora aqui, que não sei se está chegando para você, Dario. Está chegando o som para você? Pessoal, a gravação ao vivo é assim, a gente teve um pequeno percalço aqui no áudio do Rafael, então a gente está voltando agora com a pergunta acima de tudo. Rafa, então começou a falar, só queria que a gente recuperasse isso. A Cerati, pelo nome e pela cor, né, já deixa claro que é uma marca que tem um DNA italiano. Queria entender um pouquinho sobre esse momento, quando a empresa foi fundada, como ela chega no Brasil e sobre linha de produtos. Legal, vamos lá. Então, a marca ela vem para o Brasil junto com o seu fundador Giovanni Cerati, né? Ele vem para o Brasil e estabelece a empresa em 1932, ou seja, uma empresa aí que já está com 94 anos de fundação, né? Muito focado em produtos italianos, então na mortadela bolonha, focado na pancetta, em produtos que traziam esse momento de italianice, vamos dizer assim, dentro do mundo dos italianos aqui, uma das maiores comunidades do mundo de italianos está no Brasil, né? Então ele trouxe junto com isso, né? E fez essas maravilhas que a gente tem até hoje, né? E foi se expandindo dessa maneira. Teve um grande fator que foi o mercado municipal de São Paulo com o lanche de mortadela, muito icônico, né, no mercado, e todo mundo conhece muito e reconhece.
é a Mortadela Cerati que criou esse lanche dentro do mercado municipal e fez com que ela ficasse muito mais popular dentro do mercado. Então, quando você pensa em lanche de mortadela, a gente pensa, obviamente, na Cerati, porque no mercado municipal, aquele lanche grande, bem grosso, assim, né, cheio de mortadela, ele foi desenvolvido para os estivadores, eles trabalhavam para poder fazer o trabalho todo no mercado municipal, eles comiam aquilo como um lanche para sustentar todo o trabalho que eles faziam. Então, isso ajudou bastante a difundir a marca no Brasil. E aí a gente começa ao longo dos anos, né, a produzir outros produtos, porque a comunidade italiana era uma comunidade, e continua sendo uma comunidade muito forte no Brasil, com salames, com presunto, um presunto normal, presunto cru, que a gente traz também de fora do Brasil, prosciutto crudo, né, que é italiano a gente fala. Começou também a trabalhar com Ramon, né, então toda a companhia foi se estabelecendo. Hoje a gente tem mais ou menos 120 SKUs aí ao todo, né, nem todo mundo conhece, né, muita gente conhece e pensa muito na mortadela, mas a gente é muito reconhecido, por exemplo, no pepperoni hoje em dia, né, o pepperoni, a gente tem nossos produtos tanto nas principais pizzarias de São Paulo como na Domino's Pizza, por exemplo, que é uma marca super reconhecida, e a gente tende a cada vez mais expandir coisas novas, né, aqui atrás, né, no meu backdrop aqui, a gente está vendo também as linguiças que a gente acabou de lançar, são linguiças toscanas com sabores diferentes, né, então cachaça e mel, jalapeño, de costela, então são sabores que caem no gosto do brasileiro, sem perder essa italianice que a gente chama aqui da Cerati, tá? Brincar com você, eu sei, para com essa imagem atrás que ela está ficando tentadora. Nossa, 120 SKUs, ou seja, é um portfólio bastante diferenciado. Eu como turista, né, sou carioca que sou. Eu já fui no É. mercado municipal de São Paulo, não sabia que a mortadela, eu comi, lógico, né, o sanduíche de mortadela, não dá para resistir, mas eu não sabia que era Cerati. Assim como eu não sabia que a Domino's, vocês têm parceria com a Domino's, né, que dá um endosso grande também essa parceria. Só que aí, uma pergunta, Diga. o senhor Giovanni Cerati, que veio para o Brasil, se eu não me engano, em 1932, eu não anotei, eu acho que é 32, Isso, tem a ver com isso. guerra? Tem a ver com guerra? Não, não chega a ser uma questão de guerra, mas ele veio para o Brasil mesmo trabalhar, fazer Ah, negócio, para poder conseguir desenvolver coisas novas, né? Acho que tinha uma parte da família dele que tinha vindo por causa da guerra, e aí ele acabou vindo complementar o resto da família vindo para o Brasil. tá, ok. E aí vocês foram comprados, né, dentro do roteiro aqui, diz que vocês foram comprados recentemente pela Hormel Foods, pelo que eu tenha Isso. falado certo, que é uma empresa dos Estados Unidos, quase que não sai aqui. E aí deve ter tido não é um choque de culturas, mas acima de tudo um choque entre o que é a latinidade vinda da Itália, a passione, acima de tudo, com um olhar muito mais centrado dos Estados Unidos. Como é que isso se deu? E A quando foi essa Hormel, aquisição? Desculpa, e a quando foi? Hormel, imagina, a Hormel fez a aquisição da gente em agosto de 2017. Eu tinha acabado de entrar na empresa e eu vim para a empresa justamente para fazer essa transição de família para uma gestão, né, americana. A Hormel ela tem um DNA muito parecido com o DNA da Cerati, assim, por incrível que pareça, né? A gente pensa muito nas empresas americanas que são muito focadas, pensam muito no trabalho, tem KPIs, etc. E não que a Hormel não tenha, mas ela tem uma visão um pouquinho mais simplista, um pouco mais aberta com as empresas, né? A Cerati foi a primeira empresa fora dos Estados Unidos que eles compraram, né? Então eles também estavam aprendendo como trabalhar. Normalmente a Hormel ela vai para os países e ela se instala no país como Hormel Foods, né? Foi assim na China, foi assim na Europa, mas no Brasil eles viram que o caminho seria uma aquisição, fizeram a aquisição com a gente, né? A gente já está aí respondendo para eles há já 9 anos quase.
mas que tem um DNA muito parecido de pessoas. É uma empresa, apesar de ser uma empresa listada na Bolsa de Nova York, ela é uma empresa também com origem familiar, então é uma empresa que tem mais de 120 anos nos Estados Unidos. Eles também têm uma cultura muito forte de food service, né, que a Cerati também tem trabalhado ao longo dos últimos anos também nesse caminho. Então, assim, a Cerati e a Hormel foi um casamento muito bem feito, assim, continua sendo um casamento muito bem feito justamente porque eles entenderam como é que funciona o Brasil, né, deixaram muito na nossa mão como a gente pode trabalhar. Claro, tem toda a questão cultural que foi se aprimorando ao longo do tempo junto com eles, mas que não perdemos tanto assim essa latinidade italiana com eles tendo comprado a gente, não. A gente foi na verdade, foi se adequando de uma maneira positiva, né? A gente pegou o melhor de cada um dos lados, tanto do Brasil, quanto da Itália, quanto dos Estados Unidos, e foi transformando a empresa numa empresa cada vez mais próspera. Legal. Olha, eu estou tentando só fazer aqui um resgate, mas a Hormel Foods também, no Brasil, também opera com a sua marca, vamos dizer, própria em alguns segmentos, né, como mostarda, ketchup, ou eu estou errado? Eles têm. Não é Hormel Foods essa marca. Eles têm algumas marcas, como, por exemplo, a Skip, que é uma marca de peanut butter. Eles têm algumas outras marcas de pepperoni também, mas assim, no Brasil especificamente, eles não operam com nenhum outro nome. Acho que você deve estar confundindo com a Heinz, talvez, mas não é a Heinz Não, não é Raiz, ou não. a É uma Hammer. outra marca. Talvez A Renner, talvez, mas não, a Hormel, ela é uma empresa de proteína também, assim como nós somos uma empresa de proteína, e eles, no Brasil, eles só trabalham com a gente, e algumas empresas acabam importando direto um ou outro produto, como essa pasta de amendoim que eu falei da Skip, por exemplo. Entendi. Se a gente fosse classificar, né, dentro do segmento de charcutaria como um todo, vocês ocupam uma posição premium, né? Só olhar Tá? para ali, a gente não está falando de produtos populares, e sim de produtos refinados, produtos premium, que prezam, acima de tudo, né, por uma diferenciação. E aí eu queria explorar um pouquinho isso, né, porque a gente tem no Brasil, né? São vários Brasis, então existe sim público para produtos populares, mas existe cada vez mais um mercado crescente para produtos premium, refinados, que envolvam experiência, que envolvam momentos de degustação refinada, às vezes com vinho, às vezes acompanhando cerveja, aí vai ao gosto. Como é que vocês se posicionam nisso, assim, de cada vez estar sendo desafiados para dentro do premium ser mais premium? O mercado premium ele é um mercado que tem bastante diferenciação, como você falou, né? Mas ele também é um mercado bem, bem difícil, né? Porque qualquer novo entrante no premium que consiga se posicionar bem, ele vai roubar uma fatia ali que ela é meio restrita, né? Então tem que ficar sempre mostrando o quanto nossos produtos têm qualidade, né? E também tem uma quantidade de players no mercado que eles imaginam que podem, com uma qualidade um pouco mais baixa, se posicionar como premium, se posicionar como gourmet. Então, tem também essa dificuldade e, claro, né, com um investimento às vezes muito maior do que o nosso para poder se posicionar. Rafael, É, desculpa, mas eu não vou conseguir, a minha veia carioca, eu não vou conseguir não falar, né? Alguns se acham, como agora o mercado brinca, né? O Instagram brinca, né? É sabor premium. Não é premium, mas é sabor é premium, sabor premium, né? isso, exatamente, exatamente. E aí acaba deixando com que a marca se sobressaia ainda mais, né, na verdade, porque na hora que você prova, né, a gente fala muito que o paladar não retrocede, né? Assim como nada na vida, né? Você começa a ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de oportunidade de sentar num lugar melhor, de comer uma coisa melhor, de dirigir um carro melhor. É difícil você ir voltando para trás, né? Continuar. Depois que você dirige um carro automático, é difícil você dirigir um carro manual de novo, né? A não sei que Sim, você sim. tenha uma paixão ali pelo carro manual, mas então
quando você experimenta um produto nosso, qualquer pessoa que tem a oportunidade de experimentar, ela consegue ver o diferencial, porque a gente acaba usando carnes nobres no nosso, nas nossas receitas de produto, a gente acaba usando temperos reais, né? A gente não usa, igual você falou, né? Sabor alguma coisa, sabor mortadela, sabor defumado. A gente defuma de verdade, com madeira alemã, que é de uma macieira alemã. Então, tem todo um trabalho, tem toda uma questão que chega até a ser um pouco artesanal, né, para deixar o produto com essa diferenciação, né? Além disso, a gente tem várias certificações da nossa fábrica, que são certificações internacionais. Não é à toa que a gente, por exemplo, produz para Domino's Pizza, a gente também produz para o grupo IMC, que é o grupo que também controla a Pizza Hut, por exemplo, porque eles fazem uma auditoria muito pesada na nossa fábrica, com várias certificações diferenciadas. Um dia eu te convido para poder visitar a nossa fábrica, que fica em Vinhedo, no interior de São Paulo. Melhor não. Todo... É melhor não, melhor não. Mas assim, Melhor não. todo mundo acha que é uma pô, você trabalha com carne, tá, tem muito sangue, não tem nada disso. Parece um hospital, de tão limpo que é, de tão bem cuidado que é, todo o cuidado que o time tem, né? Assim, são todas questões importantes para poder realmente ser premium. Você não pode ser premium, cobrar o que vale, né, o produto, se você não tem toda uma fábrica muito bem elaborada, muito bem protegida, certificada, porque senão de fato fica sabor premium, né? Então a gente sim se posiciona nesse patamar um pouco mais premium, porque a gente usa matérias-primas premium, né? A gente tem um produto que é a mortadela, por exemplo, né? Que eu uso carne de boi e carne de porco da melhor qualidade. Peito de frango, que a gente tem um peito de frango defumado, a gente usa sassami de peito de frango. Então, não aquilo que você compra no mercado, aquela matéria-prima in natura que você compra no mercado, é a que a gente compra para poder fazer os nossos produtos, entendeu? Então, tem diferenciação, tem tempo de cura, tem um sabor que a gente foi atrás, né? A nossa linguiça que está aqui atrás, eu vou voltar a fazer a propaganda dela, de cachaça e mel, ela tem cachaça, de verdade. Então, assim, não é sabor cachaça. Então, na hora que a gente faz na massa lá o produto, a gente coloca a quantidade de cachaça necessária. Tem mel, ela tem mel também, tem mel de verdade. Então, assim, são produtos de verdade que a gente usa no nosso produto. Então, obviamente, a gente consegue se posicionar diferente dos outros que usam, às vezes usam sabor fumaça e fala que fumaça foi defumado 3 vezes. Só que assim, cara, você tá comendo fumaça 3 vezes mais do que se fosse defumado de jeito certo, sabe? Então, de fato, tem uma posição diferenciada no mercado por causa da qualidade mesmo dos nossos produtos. Uma marca que está no Brasil, então, há 94 anos, ela já passou por algumas gerações, ou várias gerações, como a gente quiser, e com certeza teve como eu posso dizer, criou conexões emocionais, né? Eu me lembro que meu pai me levava no mercado municipal. Eu lembro daquela lancheirinha que eu levava, sei lá, para a escola. Eu lembro do sanduíche que eu comia de noite voltando da faculdade e por aí vai, né? Aquele churrasco maravilhoso. Como é que vocês se utilizam desse ativo, vamos assim chamar, né? Que é a conexão emocional que vocês criaram nesse longo período que vocês estão aí de mercado? E assim, a gente está passando, não só a gente, a indústria como um todo de alimentos, ela está passando por um momento bem delicado, né? Que as pessoas estão cada vez mais escolhendo melhor os produtos para poder se comer, né? A quantidade de proteína certa dentro do dia, etc. E, de fato, né, quando você fala de mortadela, as pessoas lembram muito do pai, da mãe, da avó, do avô, mas a gente está cada vez mais tentando também rejuvenescer isso, né? Por isso que essa quantidade de SKUs que eu te falei, né, 120 SKUs, a gente está tentando cada vez mais trabalhar eles nos momentos de vida, né? A gente tem um público que reconhece mesmo a mortadela, mas esse público está envelhecendo. Esse público cada vez mais, ele está, nesses 9 anos que eu estou aqui, eu vi que esse público de mortadela, ele mudou. A gente preza sempre manter a mesma receita, né, há muitos anos da mortadela,
Mas a gente viu que o público, por exemplo, começou a achar que a mortadela estava ficando salgada, por exemplo. Mas a gente não mudou a forma da mortadela, né? Então a gente teve que se adaptar a um público que cada vez mais está consumindo coisas com menos sal, né? Então a gente foi lá e criou uma mortadela um pouco mais suave. E aí, obviamente, esse público, se conectou de novo com a mortadela, porque agora a mortadela está mais suave, não está tão salgada. Então a gente foi trabalhando muito ao longo dos anos para que o público não envelhecesse e ficasse só nessa lembrança do passado de como era. Né? A gente está trabalhando justamente para trazer coisas novas, para fazer com que o público continue se conectando e continue crescendo, e lembrando que Cerati tem qualidade, continua sendo um produto premium, continua sendo um produto que você não tem medo de oferecer para sua família. Né? Então, é dessa maneira que a gente foi trabalhando ao longo desse período todo. Mas eu fico aqui pensando, se por um lado esse ativo, né, da lembrança, da familiaridade com a marca é uma oportunidade, também ao vocês se reinventarem, ou seja, criarem, como é que eu posso dizer, um portfólio mondial, Abrangente? É, só para ser isso. um É, portfólio Ozempic, sei lá, os outros aí. Por outro lado, também você acaba perdendo clientes fiéis, porque algumas pessoas não vão se ver mais na marca. E entendo que isso exatamente. pode ter trazido, é uma hipótese minha, algum tipo de risco, vamos assim dizer, reputacional para a marca. Não Aconteceu? Já teve. teve? Não teve porque assim, a gente não deixou de produzir o produto do passado. A gente continua produzindo o produto do passado. Mas a gente teve que ser alguns outros SKUs se adequando para esse novo público, né? Cada vez mais a questão proteica, né, nos nossos produtos, ela tem virado protagonista, e a gente, diferente de outras marcas que não de charcutaria, né, marcas que colocam proteína na água, no líquido, no leite, a gente é proteína cárnea, né? Então a proteína está ali, né? Ela faz parte da cadeia alimentar. Então é mais fácil a gente trabalhar esse claim, essa conversa toda, quando a gente trabalha um produto que de fato tem proteína de verdade ali dentro, né? Então não é uma proteína adicionada, é uma proteína que Uhum. veio da produção, né? Então é isso, a gente foi meio que mesclando esse portfólio de uma maneira que eu não perdesse o passado, mas que eu fosse introduzindo novos produtos para que eu fosse adequando às novas necessidades do público. Né? Então, a gente está trabalhando dessa maneira recentemente, principalmente, né, nos últimos 2 anos, aí, que a gente está vendo o quanto as canetas emagrecedoras têm impactado o paladar do brasileiro, a comida do brasileiro, o dia a dia do brasileiro também. Né? O mercado do brasileiro, o consumo de bebidas alcoólicas do brasileiro, tudo foi impactado. É Tudo foi impressionante. impactado, do Tudo foi. arroz até a bebida alcoólica foi É, impactado, porque de fato existe uma nova ordem mundial de como você vai consumir sua comida. Se você é, não se adequa a isso, você fica muito para trás, e a gente tem que se adequar de alguma maneira. entendi. A gente falou sobre memória afetiva, sobre uma marca de 94 anos, falamos como é que ela se integrou ao portfólio de uma marca estadunidense. Agora falamos sobre, vamos dizer, esse novo perfil da sociedade. Mas eu queria voltar um passinho atrás, né? Então, assim, como uma charcutaria premium, e vocês afirmam, né, ou tentam tangibilizar o conceito de que o premium precisa ser vivido. E aí eu vou me contradizer, você falou, se você quiser, a gente leva numa fábrica, eu brinquei, não, não, não. Mas aí tem uma outra pergunta que fala do circuito Forneria Cerati, que tem a ver com Sim. premium, com experiência e tudo mais. Esse eu já me coloco à disposição, tá? Eu faço esse esforço, eu vou estar lá. Ó, tem Queria mais uma entender um semana pouquinho. só. Tem mais uma semana só do circuito, mas Ah, que vamos. pena! Ah, que pena. Queria Mas eu entender te um conto, pouquinho pô. como é que, a partir desta iniciativa, você ganha visibilidade, educa o mercado, conquista novos públicos. Como é que é o âmago, acima de tudo, do conceito da forneria Cerati? Faz muito parte disso que eu estou te falando, de se reinventar para poder pegar o público mais jovem, né, e fazer com que as pessoas conheçam o Cerati de outras maneiras, né.
a gente tem visto, né, o fluxo em alguns lugares tem caído, né? Vou dar o exemplo da padaria. A gente visita muito padaria aqui. A padaria ajudou a gente a estarmos onde estamos hoje, mas a padaria tem caído basicamente de 11 a 12% do fluxo comparado com o ano passado, esse último trimestre de 25 contra o último trimestre de 24. Né? Então, o fluxo caiu praticamente 11%, são dados que a gente tem do IFB, né, que é o Instituto Food Service Brasileiro, que dividem com a gente. E a gente tem visto que outros momentos do dia têm melhorado o fluxo e outros canais têm melhorado o fluxo. E as lanchonetes, cafeterias, etc., são um atrativo hoje maior, né? Impulsionado por essa queda da padaria, né, as transações que acontecem, né, a gente pega também isso de informação de IFB, na parte da manhã tem caído também por volta de 12% a 13%, comparado com esse mesmo período que eu estou falando. E a gente vê que as tardes e noites têm crescido o consumo e as transações que acontecem nesse período. E corrobora o que eu falei da questão de que o fluxo da padaria cai e desses cafeterias e lanchonetes aumenta. Então, foi uma saída de a gente trabalhar, né, o circuito forneria junto com o time do Restaurant Week, de promover lanches, mas não qualquer lanche. Um lanche que a gente pudesse ter um pão muito bem feito, ingredientes super frescos e, combinado a isso, uma charcutaria muito bem trabalhada que é a nossa. Né? Então, esse trinômio aí, né, pão, os ingredientes frescos e os nossos produtos, a gente conseguiu, né, trazer 25 restaurantes para dentro desse momento. A gente começou em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, né, a gente sempre faz alguma coisa bacana para o aniversário de São Paulo, esse desse ano foi isso. E deixamos durante aí até 25 de março, por isso que falta uma semana para poder acabar, a forneria Cerati para poder esses lugares que estão tendo um fluxo cada vez maior pudessem trabalhar nossos produtos e conhecessem nossos produtos. Tem sido muito bacana, né? A gente tem acompanhado junto com o time do Restaurant Week como que está sendo as compras, quais cada um dos restaurantes estão indo melhor, quais que não precisam. A gente vai lá, dá um baita no suporte para eles, a gente treina a equipe deles, tem todo o material que a gente coloca na loja também para poder expor o produto, expor o lanche deles. A gente deu um suporte para eles também, um enxoval no começo, para poder eles também ir testando os produtos. E a gente também fez uma premiação para eles, né? Assim, o restaurante que for melhor avaliado aí pelos consumidores, a gente vai levar para a Itália, junto com o nosso time, para poder conhecer como é que é feito o nosso presunto cru lá na Itália, como que é feito toda a... Bacana. Foi super bacana, está sendo super bacana, assim, o time dos restaurantes ficaram super empolgados, bem empolgados. A gente fez um press release, né, no começo de janeiro para poder mostrar para todos eles como é que funcionaria, e foi assim, tem sido uma experiência nova, uma experiência diferente, uma experiência que a gente cada vez mais trabalha como parceiros mesmo desses caras, né, porque hoje em dia, como eu falei, a padaria caindo o fluxo, muito menos gente indo lá, comprando pãozinho e pedindo frios fatiados lá na hora, eu preciso trabalhar um volume para um caminho que eu consiga vender um pouco mais e consiga fazer com que as pessoas conheçam o meu produto. Então, o caminho foi, vamos transformar o produto em lugares que a gente façam lanches diferenciados. E lanches com uma origem italiana também, né? Então, eles fazem lanche com focaccia, fazem lanche com stracciatella, que é um queijo bacana, gostoso também. Então, são várias referências que não perdem a italianice que eu falei aqui, né? Mas que fazem com que a gente consiga trazer uma nova renda, vamos dizer assim, para a cafeteria, um novo jeito de trabalhar também, e que eles se conectem com a gente e entendam que a Cerati é um formador disso, né? Porque hoje, de todos os players que eu tenho no mercado, são poucos que conseguem se posicionar e ajudar a equipe de restaurante desse jeito, né? A gente tem uma equipe de food service muito boa também, a gente começou o food service com uma unidade de negócio aqui na Cerati faz uns 4 anos, mais ou menos, e essa unidade de negócio tem trazido muitos frutos diferentes, né?
A gente tem trabalhado muito collab com outras marcas, né? A própria Domino's a gente está fazendo collab agora também. Já fizemos um festival do pepperoni no ano passado com eles, agora estamos fazendo um festival da calabresa com eles, que eles desenvolvem produtos, a gente faz vários inodês com eles na nossa fábrica também. Lá na fábrica a gente tem uma, um local que a gente, uma cozinha experimental, que a gente leva as pessoas lá e a gente testa coisa, faz coisas diferentes com eles, para poder realmente sair do mundo comum, da briga da gôndola, vamos dizer assim, e fazer com que a gente tenha um faturamento ali via food service que seja bacana e que ajude na venda do varejo, não Claro, porque claro. porque assim, a partir do momento que você consome esse produto numa cafeteria que você está acostumada, pô, você vai querer tentar talvez fazer isso em casa ou montar para receber as pessoas em casa uma tábua de frios diferente. E aí você vai buscar a referência do que você comeu naquele local. Então, é uma maneira de uma Entendi, coisa funcionar com a outra, né? Então, a forneria entendi. veio para isso, para a gente poder estabelecer um novo modelo do mercado. A gente também já tem participado de alguns eventos, como Forneria Cerati. A gente fez aqui no Vila Lobos, né, que é próximo aqui do escritório que a gente está, o SP Gastronomia, que foi um momento ali que algumas empresas fizeram junto com a Globo organizou esse evento como se fosse um evento de gastronomia mesmo, e a gente fez o nosso stand lá, a gente fez nossos lanches, foi super bem aceito, vendemos muitos lanches dentro do evento, para mostrar que realmente, poxa, não é só comprar frios, não é só fazer o lanche no Mercadão, transformar os nossos produtos em lanches diferenciados, icônicos, que a gente possa atingir o público em geral, né? Entendi. Ou como está aí atrás de você, com momentos e sabores memoráveis. Rafael, a gente Memoráveis. está quase estourando o tempo aqui, mas eu queria fazer Claro, algumas perguntas. Primeiro, por assim, favor. eu percebo, de novo, né, como alguém que vai ao supermercado, eu percebo quando eu vejo o espaço Cerati no supermercado, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma preocupação com a embalagem. Ela não é simplesmente um plástico que embala as coisas, né? Existe uma unidade visual e existe uma preocupação da embalagem. E aí agora, entendendo que você veio do trade marketing, isso me fica um pouquinho mais fácil de entender. Eu queria contar esse contato, um pouquinho essa preocupação que vocês têm, como está ali atrás, né? E, por exemplo, a caixa da salsicha, outras coisas que vêm, você tem uma preocupação acima de tudo. É, muitos supermercadistas não deixam a gente usar material de ponto de venda. Ou se deixam, a gente tem que talvez pagar pelo espaço, etc. Então, o caminho para a gente poder conseguir se destacar no ponto de venda e ter uma identidade visual, etc., é na embalagem. A embalagem tem que mostrar, de alguma maneira, o produto e fazer essa propaganda do produto no ponto de venda. Né? Eu na minha história além de trade, eu trabalhei com gerenciamento de categoria, né? Então, o famoso GC, que muitos mercados usam e aproveitam dessa informação para poder montar a gôndola, deixar a gôndola muito bem mais equacionada. E isso me ajuda bastante na hora de desenvolver produto Só, novo só, e só um minuto, Rafael, só um minuto. Para quem está nos assistindo, se você perdeu, volta um minutinho aí o que o Rafael falou, porque, de novo, né, como eu falei lá no início, o trade marketing, o digital não matou o trade marketing, muito pelo contrário, ele continua sendo super decisivo, seja numa farmácia, seja no supermercado e por aí vai, seja numa loja de shopping. Então, o trade marketing ele continua tendo seu valor, ainda que no mundo que se apresenta como digital. E ele não é arte, é técnica. Você montar uma gôndola com uma exposição correta do produto, como que eu posso dizer, uma variedade de SKUs para mostrar a sua essência, é para poucos. É para poucos. Né? Se você entra numa farmácia, isso, por exemplo, só para sair do supermercado, você entra numa farmácia, isso lhe parece absolutamente. É assim porque é assim. Não é assim porque é assim. Existe uma técnica por trás. A embalagem de uma pasta de dente se conecta
com a mesma embalagem de uma outra maneira para fazer um sorriso maior e por aí vai. Então, assim, existe toda uma técnica, né, que se para você isso fizer sentido, vale a pena pesquisar. A trade marketing continua sendo uma especialização dentro do marketing que é super relevante. Como eu disse antes, é onde a guerra acontece. É onde eu escolho entre pegar essa salsicha ou aquela salsicha, entre essa lata de sardinha ou aquela lata de sardinha e por aí vai. Desculpa interromper, É só isso aí. porque Não, o programa tem essa vertente. perfeito, né? E assim, seu ponto foi perfeito. Eu falo até antes de voltar no que eu estava falando, mas eu falo muito que a padaria e a farmácia, elas são muito parecidas. Se você vai numa padaria, você tem um balcão e você pede lá os frios pro balconista e ele vai fatiar o que está mais fácil para ele. Se você vai numa farmácia e pede o remédio para dor de cabeça, ele vai provavelmente atender ele de uma outra maneira. Então, até o jeito de trabalhar é muito parecido, né? Então, por mais que a gente esteja aqui, né, falando de supermercado, padaria, continua sendo varejo, continua tendo que ter métrica, continua tendo que ter visão do que tem que ser feito, como trabalhar, né? Então, e é por isso que a gente trabalha muito bem embalagem, né? A gente gosta de falar aqui muito de, na hora de montar a embalagem, a gente tem que fazer o mock-up da embalagem, tem que olhar para ele, tem que levar na gôndola para poder ver se ele cabe, se ele vai ficar de jeito diferente, se ele vai ficar mais bonito, se ele vai ficar estranho. Porque se eu não pegar essa embalagem e pegar na mão mesmo aqui e entender, eu posso estar matando um produto, né? Deixando o produto fora do que precisa. Então, a gente trabalha muito bem embalagem assim mesmo, né? Assim, a gente está desenvolvendo alguns produtos agora, a gente tem um pipeline ainda até o final do ano de entregar mais uns 15 produtos, para vocês terem uma noção, e todos eles a gente está fazendo um mockup físico para poder conseguir testar ele na gôndola, para poder testar ele, ver a arte, se a arte faz sentido, se não faz sentido, porque só olhar na tela do computador, ou na tela do tablet, do celular, ele não vai ajudar a gente em nada. E essa identidade visual foi um trabalho feito ao longo do tempo, porque a gente tinha embalagens de 2018 para trás, muito padronizadas, mas assim, não tinha diferenciação. Você podia pegar um salame ou um presunto, era a mesma cor, era a mesma visão, só o que a gente diferenciava ali, tinha um escrito em inkjet que era presunto, sabe? Uma coisa meio fora de questão. Quando a gente trabalha as novas embalagens, que são embalagens com a cor craft, com identidade de cor, do que é cada produto, com um desenho ali mostrando que aquele produto é aquilo, a gente foi muito bem visto no ponto de venda e, poxa, diferenciado total. Tanto que sempre tem alguns que acabam copiando. Então, a gente mudou um pouco o conceito da embalagem dos fatiados, da salsicha, da linguiça, porque, de fato, hoje, o meu maior, eu invisto muito menos em material de ponto de venda, porque eu tenho embalagens muito mais bem vistas no ponto de venda do que eu tinha no passado. Antes, o meu investimento em material de ponto de venda era muito mais necessário. Hoje eu tenho, obviamente, tem que ter, porque a gente tem que blocar nossos espaços, mas a embalagem ela acaba suportando bastante a comunicação da gente, principalmente nesses mercados que não liberam o investimento de material de ponto de venda na gôndola. Entendi. Para a gente caminhar para o nosso fim, primeiro eu queria ver uma visão de futuro seu, né? Então, assim, a gente falou de charcutaria, voltamos lá em 32, a visão do dono, falamos do momento de 2017, que passa, muda de mão, mas mantém a essência, falamos de hoje, né, do segmento premium, do circuito Cerati, acima de tudo. Para onde você acha que esse mercado vai evoluir, vai sofisticar, vai ampliar? Qual é a sua visão enquanto executivo que estuda esse setor? É, é lógico que tem variáveis imponderadas, né? Se a economia crescer, se a renda média do brasileiro crescer, e isso a gente não controla, né? Mas qual é a visão de vocês para onde vai esse segmento? A gente tem hasteado muita bandeira a mesma bandeira que o café lá atrás fez, que o queijo fez, que as cervejas artesanais chegaram onde chegaram hoje, que os vinhos fizeram. A gente tem que cada vez mais trabalhar essa categoria para ela ser uma categoria destino,
nos mercados, ser uma categoria que tem diferenciação, que as pessoas saibam harmonizar, que as pessoas saibam a diferença entre um Ramon e um presunto, um prosciutto crudo italiano, ele saiba a diferença de um pata negra para um Ramon ibérico ou um Ramon serrano. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso no ponto de venda e fazer com que o ponto de venda como um todo, os supermercadistas, etc., abracem isso, né? A gente tem algumas iniciativas, né? Você, carioca, não sei se você já foi, mas lá no Guanabara da Barra, ali na Vida Nova das Américas ali, a gente fez um quiosque, um store in store ali, muito bacana, muito legal, porque foi um espaço para a gente poder trabalhar nosso produto, trabalhar degustação, trabalhar venda, trabalhar coisas diferenciadas para poder fazer com que a gente consiga migrar. Então, o mercado de charcutaria, ele passa muito por esse caminho de primarização mesmo dele. A gente tem bons exemplos que muita gente acabou seguindo. Falei aqui queijo, vinho, cerveja, café, e que a gente vai chegar nesse momento de ter menos presunto e queijo exposto na gôndola e mais produtos de charcutaria, né? A gente já está vendo um pouco dessa migração, né? Eu tenho acompanhado muito o mercado, né, nos últimos meses aí, e eu estou vendo que há um crescimento de produtos mais curados na venda, cai ainda um pouco mais algumas categorias que são mais comoditizadas desse mercado. Então, o nosso caminho está sendo pavimentado bem feito, né? E quem chegar primeiro e quem souber trilhar ele muito bem vai conseguir chegar e ter um sucesso maior. E a gente tem trabalhado para que os produtos premium nossos, do nosso portfólio, eles fiquem cada vez mais evidentes na exposição, porque eles vão vender mais, né? Se eu colocar mais presunto e mussarela na gôndola, vai vender mais presunto e mussarela. Mas se eu colocar salame, se eu colocar rosbife, se eu colocar presunto cru, ele vai vender mais do outro. Então, esse é o desafio e o que a gente tem visto para o futuro que pode acontecer com essa categoria. Ok. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Eu agradecer aqui ao Rafael, vou pedir para ele fazer as suas considerações finais. E dizendo para você, acima de tudo, que acompanha a gente teve a oportunidade, esse é o primeiro programa de 2026, o famoso Nada é por Acaso. A gente começa com uma marca premium, uma marca que tem uma raiz, uma capilaridade, uma presença no mercado nacional forte desde então. Ela caminha para ser uma marca centenária, e aí, por ser uma marca centenária, e a gente tem algumas no Brasil, né? Alpargatas, Granado e por aí vai, Banco do Brasil, entre outros, né? Sul América. Então, assim, para ser uma marca centenária, você precisa se reinventar. E o que a gente escutou aqui, acima de tudo, Rafael, é uma empresa em evolução, é, tentando expandir portfólio, acima de tudo, se adaptar aos novos tempos. Então, espero que você tenha gostado da conversa. Rafa, para a gente terminar, Obrigado. eu queria não só já te agradecendo, né, pela sua atenção e sua disponibilidade, pedir para você falar aqui, dar sua frase final, e também, para quem nos acompanha, a gente está falando de um público que deve estar entre 25 e 35 anos, target do seu produto, mas abafa o caso, mas target dos seus produtos, mas acima de tudo, assim, o que que o Rafael, uma sugestão, uma recomendação que você daria para alguém que quer seguir no marketing, que quer, acima de tudo, trabalhar em varejo? Eu confesso que eu sou um profissional de marketing frustrado, por nunca ter conseguido trabalhar em varejo. Companhia, trabalhei em companhia de aviação, que é maravilhoso, maravilhoso, né? Você pegar uma cadeia estendida desde o momento que a pessoa tem vontade de viajar, tem sonho, entra, compra, espera, bota a mala, vai para o aeroporto, embarca, é atendido e por aí vai. Mas eu nunca consegui chegar no varejo. Então, assim, até fiz na época MBA de varejo. Mas eu acho lindo, acima de tudo, você conseguir se manter, acima de tudo, num mercado tão competitivo. Então, eu queria que você, das suas palavras finais, você também desse uma recomendação, uma sugestão
para quem está querendo trilhar essa carreira, acima de tudo, o que que é importante nesse momento do tempo e da história? Bom, primeiro eu vou falar dessa questão do marketing no varejo, né? Acho que sim, ele é realmente, de fato, um mercado bem competitivo, né? Muitas marcas brigando, se estapeando da boa maneira, né? No bom sentido, claro, pelo espaço, né? No seu share of pocket, né? No que vocês vão comprar. E para mim o mais importante para eu ter chegado onde eu cheguei hoje foi trabalhar, ser um profissional multifacetado, assim, sabe? Eu acho que a especialização ela é importante, mas você saber um pouquinho de cada coisa, saber um pouquinho de marketing, saber um pouquinho de trade, saber um pouquinho de como funciona as empresas como um todo, porque o que eu cada vez vejo mais são profissionais que precisam entender as outras áreas dentro da empresa para poder crescer dentro da empresa. Se eu não tivesse curiosidade em entender como funciona a inovação dos produtos, talvez eu ficasse só lá no trade marketing e continuasse lá. Se eu não me interessasse pela logística para saber como que o produto chega, como que é feita a cadeia de frio inteira, desde a produção até a entrega dentro da loja para ir para a gôndola, talvez eu não conseguisse ir para um caminho de mais que olhasse mais coisas. Então, acho que essa curiosidade de entender as outras áreas, se puder, obviamente, fazer job rotation, melhor ainda, mas se não puder, pegar um pedaço do seu tempo do dia e entender o que a outra área faz, como a outra área faz, como você faria, talvez, para ajudar a outra área a trabalhar melhor, porque aí você começa a ampliar seu leque, começa a entender e falar com mais propriedade das coisas, né? Hoje, cada vez mais eu vejo a necessidade de ter profissionais que entendam do business, não entendam só do marketing, ou só de venda, ou só de logística, etc. Tem que entender o business. E entender do business é complexo, você tem que ter uma visão muito ampla. Mas acho que esse é o melhor caminho assim, para poder você trabalhar no mercado que é dinâmico. Né? Eu tenho produtos que vencem em 45 dias, então eu tenho que vender esse produto em 45 dias. Óbvio que eu tenho produtos que vencem mais longe, mas tem produtos que eu preciso fazer. Essas linguiças aqui atrás de mim são 45 dias de shelf life, da produção até a venda. Eu tenho que estar acompanhando todo dia ali. Ah, mas você não é de marketing? Eu sou de marketing, mas eu acompanho como é que está a venda dessa inovação. Porque eu preciso saber onde que está errando, o que está falhando, qual é o item que está indo melhor, qual que é o item que não está indo melhor, como que está indo isso para os clientes, né? Como está sendo apresentado isso para os clientes. O cliente, o vendedor entendeu, né, o selling story, a história toda que eu estou contando para ele, para poder ele conseguir emplacar o cadastro. Então, entender de muitas áreas ajuda bastante a gente conseguir evoluir como profissional de marketing nas empresas de varejo, tá? Então, acho que essa é a minha mensagem para vocês e agradecer bastante aí o convite do Dário. Eu acho que foi bom essa troca aqui com vocês hoje. Final de semana eu fui à praia e aí tinha um grupo de pessoas de uma academia confraternizando, que eles deviam ter corrido. E aí na camiseta atrás tinha uma frase, eu estou tentando lembrar aqui o iniciozinho da frase, mas é algo como maravilhoso é esse desconforto que me faz evoluir, né? Então, assim, eu acho que acima de tudo, os a gente fala muito hoje, né, sobre várias coisas, né, assim, mas eu acho que isso que o Rafael disse, acima de tudo, talvez tenha sido também na minha vida o que me fez evoluir, que é o desconforto de querer evoluir. Assim, como é que eu aprendo da embalagem? Sabe? Tem técnica. Como é que eu aprendo? Como é que ela vai ser exposta? Tem técnica. Como é que eu faço isso se tornar interessante, né, visualmente impactante no digital? Como é que eu faço isso virar uma forneria, ou seja, ter um evento fechado dentro de uma casa, né, dentro de uma padaria, de uma lanchonete de alguém? Então, assim, para recomendação final para quem está nos acompanhando, né? Tentem entender, como o Ravel falou, do business. E a partir do entendimento de quais são os grandes drivers do business, entender como é que isso se, infelizmente, as empresas pensam por caixinha, né? Mas tenta sair da caixinha. Ah, eu sou só digital, eu sou somente da comunicação interna, eu sou somente de não sei o quê. Abstrai disso,
Tenta entender o business, tenta entender o todo, como é que as peças, o Lego se complementa e como é que montam, acima de tudo, a proposta de valor. Rafael, É isso. aguenta aí só um minutinho, a Tá gente bom. fala já em off também. Pessoal, a gente está terminando aqui, então, mais um Bora Falar de Branding e Reputação. A gente teve a oportunidade, nessa primeira conversa do ano, de conversar com o Rafael Modesto, CMO, ou o famoso diretor de marketing, para quem é raiz como eu, diretor de marketing da Cerati, essa marca premium que está no Brasil, que está dentro dos lares da família brasileira há 94 anos. Então, para você que nos acompanhou, um grande abraço, até a próxima. Lembrando que o Bora é um projeto acadêmico, ou seja, não tem nenhum impulsionamento, não tem nenhuma comercialização por trás. Se você curtiu, clica aqui embaixo e, acima de tudo, compartilhe com aquele teu amigo que, de alguma maneira, todos esses ensinamentos que o Rafael nos trouxe sejam relevantes. Tá bom? Então, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.